Alô galera lotequeira, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o vídeo comentado, né? E sobre alguns times que vão jogar agora nesse domingo, nesse sábado, né? E trazer aqui para você uma ideia de alguns times, né? De alguns times que vão jogar nesse concurso 746, que está acumulado num total de 800 mil reais. Eu gostaria aí de mandar um abraço aí pro José Marques de Jundiaí, né? Mandou dar um alô lá pro pessoal de Jundiaí, pro Carlinhos Ribeiro, né? E pro Paulo Alexandre, pro Luque Santos e para todos os inscritos no meu canal aí, né? Que vai estar recebendo essas informações agora, quentinha, né? Então, sem mais demora, vamos lá, porque o vídeo pode ficar longo, né? Então, vamos lá. Vou falar sobre alguns times aqui. Por exemplo, vamos começar aqui pelo jogo do Corinthians, né? Corinthians e São Paulo. O Corinthians vai jogar com seu time completo, né? Embora perdeu a classificação da Copa do Brasil, mas vai jogar com seu time completo e tem a vantagem de 2 gols, né? Contra o São Paulo, né? O São Paulo que está aí com o time bastante desgastado. E o São Paulo vai ter o desfalque do Buffarini, Lucas Fernandes, o William Nem, né? E já o Corinthians vai estar completo para esse jogo aí. Um jogo difícil, né? Na casa do Corinthians, no Itaquera, que pode dar Corinthians ou empate, né? Nesse jogo. O certo é esse. Eu não creio que o São Paulo vai ter força para ganhar lá. Assim como o Inter não ganhou, empatou, né? Então, vamos para o outro jogo aqui que eu marquei, que é o jogo do Criciúma e Chapecoense. A Chapecoense vai jogar com o time B, né? Com o time reserva, né? Contra o Criciúma, né? Porque a Chapecoense jogou na Arena Condá com o Nacional do Uruguai e empatou. E semana que vem, né? A Chapecoense tem um jogo decisivo com o mesmo Nacional do Uruguai. E não pode pensar nem em perder lá fora pro Nacional, porque se perder, estará praticamente quase eliminado da Libertadores. Então, por isso que a Chapecoense vai jogar com o Criciúma com o time reserva. E o Criciúma vai jogar com seu time completo, né? Só que, como eu falei das estatísticas, né? Que são 11 vitórias da Chapecoense, 7 empates e 6 vitórias do Criciúma. Como a Chapecoense vai jogar com o time reserva, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que lembrando que desses 7 empates que houve entre essas duas equipes, 5 dos 7 empates foi na casa do Criciúma. Então, como vai ser um jogo aí onde o Criciúma vai estar com o time completo, pode ser jogo para empate mesmo. Só que como a Chapecoense vai com o time reserva, aí quem quiser colocar um duplo fechado aí no Criciúma empate, é bom. O Criciúma, se vencer esse jogo, no máximo aí vai ser de 1-0. Mas eu creio que esse jogo pode dar empate. Beleza, galera? É isso aí. Deixa eu já marcar aqui o OK, aqui que eu já falei esse. Outro jogo que é legal a gente ver e tem importância é o jogo do Paysandu contra o São Raimundo. O primeiro jogo foi 0-0, né? Eu gostaria aqui de falar para vocês o seguinte, que o Paysandu ele venceu o Santos do Amapá pela Copa Verde, né? E isso foi na terça-feira, dia 18, eles jogaram. Então, nesse jogo contra o São Raimundo, o Paysandu vai estar com o time completo, né? E eu gostaria de lembrar um detalhe para você, que o São Raimundo não vence o Paysandu desde 2012. No mês de fevereiro foi o último jogo deles dois. E o São Raimundo não vence o Paysandu desde 2012. Então, por isso, a gente vai jogar seco no Paysandu, né? Deixa eu colocar o que aqui. Vamos jogar seco no Paysandu. Gostaria de falar para vocês também do jogo do Vitória. O Vitória da Bahia, né? Foi eliminado, né? Pelo Joinville, né? Se eu não estiver enganado, foi eliminado agora, né? Empatou 0-0, né? Por quê? Porque o Vitória está com a cabeça toda no Campeonato Baiano aí, onde tem um jogo decisivo contra o Vitória da Conquista. Então, nesse jogo aí do Vitória aí, gente, joga Vitória seco, né?
E outra coisa que eu gostaria aqui de estar lembrando para vocês é do jogo do Goiás e Atlético Goianiense, né, verdade? Durante o ano de 2017 agora, dia 16/4, dia 11/3 de 2017, dia 5/2 de 2017, o Goiás venceu 3 vezes nos 3 confrontos que tiveram contra o Atlético Goianiense. 2-1, 2-1 e 1-0. Mas nas estatísticas, como eu tinha falado, são 7 vitórias do Atlético Goianiense, 13 empates e 10 vitórias do Goiás. Lembrando que desses 3 empates que essas duas equipes tiveram, 9 foi no Serra Dourada, o Goiás como mandante. Então aí, galera, quem quiser jogar Goiás no empate, é bom, né? Embora esse jogo pode dar empate. Mesmo porque o Goiás, ele priorizou o campeonato goiano, né? E deixou de perder para o Fluminense na Copa do Brasil e deixou de avançar na Copa do Brasil. Justamente porque estava com a cabeça nesse jogo do Atlético Goianiense. É um jogo para empate, mas quem quiser jogar um duplo fechado aí, é bom, né? E outra coisa, um jogo que é difícil, né? Que é do Campeonato Paulista da A2, né? A Caixa botou o jogo Mogi Mirim e Rio Preto. Lembrando para vocês que eu não tinha falado a estatística desse time porque não tinha encontrado, né? Mas eu fui pesquisando, fui buscando e vi que eles jogaram na Copa Paulista, né? Na Copa Paulista, né? Que teve, né? Isso foi em 2010. E no jogo que teve em casa, o Mogi Mirim venceu o Rio Preto de 3-1. E jogando fora de casa ganhou de 4-3. E teve um detalhe de um jogo no Campeonato Paulista 2 que eu não tinha achado, mas que apareceu durante a pesquisa. O Mogi venceu de 2-1. Lembrando, o Mogi Mirim nunca perdeu pro Rio Preto. Mas como os dois vivem uma má fase aí, né? E o Rio Preto empatou 4 jogos em casa, perdeu 5 e não venceu nenhum. Ou melhor, empatou 4 jogos, perdeu 5 e não ganhou nenhum jogo fora, né? Então nesse jogo aí, gente, quem quiser jogar Mogi Mirim ou empate é bom. O empate ele serve de zebra, viu? Eu não creio que o Rio Preto vai ganhar do Mogi Mirim, não. Mas pode ser um jogo para empate. Por quê? Porque o Rio Preto vai ser treinado pelo gerente de futebol, né? E com auxiliar técnico, já que o técnico foi demitido. E o Mogi Mirim vai ser treinado pelo auxiliar técnico também. Então é jogo para empate, mas fecha o duplo aí no Mogi Mirim, já que nunca perdeu pro Rio Preto. Como nunca perdeu, eu não creio que vai vencer o 4º jogo seguido, mas pode dar um belo de um empate aí, né? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é do jogo do Santa Cruz e Salgueiro, né? O Santa Cruz ele venceu o primeiro jogo de 1-0 e vai com a vantagem do empate, né? O empate 0-0, 1-1 classifica o Santa Cruz, mesmo porque venceu o primeiro jogo de 1-0. O 2-2 classifica o Santa Cruz. Só que lembrando vocês que essas duas equipes elas não costumam empatar. Então quem puder colocar um duplo fechado aí, né? Porque o Salgueiro pode ganhar, quem quiser colocar um duplo fechado aí é bom. Só que o que acontece? Quem tiver condições de jogar o triplo, melhor ainda. Galera, deixar aqui um outro jogo aqui para vocês, né? Que é o do Novo Hamburgo, né? E Grêmio. O primeiro jogo foi 1-1 no Olímpico, né? E lembrando que o Novo Hamburgo vai jogar em casa. E o Novo Hamburgo vai ter a vantagem do empate em 0-0, 1-1. Agora, se der 2-2, o Grêmio classifica, né? Só que eu gostaria de falar para vocês o seguinte: o Novo Hamburgo, no Campeonato Gaúcho, ainda não perdeu em casa, né? Só que nas estatísticas, o Grêmio também não, né? Não perde pro Novo Hamburgo, né? É uma vitória do Novo Hamburgo ali e 3 empates, né? Então, gente, vamos ver aqui, ó, que o Grêmio na Copa Libertadores jogou só com 3 titulares. Só com 3 titulares. Jogou com time reserva na Libertadores, né? E foi a 10 pontos lá. Tá? Falta só um próximo empate em casa que o Grêmio se classifica na Libertadores. Por que eu tô falando isso?
o Renato Gaúcho poupou os titulares justamente para esse jogo contra o Novo Hamburgo, aonde o Grêmio precisa só de uma vitória simples. Aí você já imagina o Novo Hamburgo ficar esperando ali jogando pelo empate e o Grêmio precisando ganhar. Então nesse jogo aí, quem quiser jogar Grêmio ou empate, beleza. Como eu vou fazer um jogozinho simples, eu vou jogar no Grêmio. Como o Grêmio poupou seus titulares justamente para jogar inteiro nesse jogo, eu creio que pode dar Grêmio nesse jogo e não Novo Hamburgo. Beleza, galera? Um outro jogo que eu gostaria de falar para vocês aqui é o jogo do Figueirense e Metropolitano, né? Gente, o Metropolitano, para não ser rebaixado, o Metropolitano ele precisa simplesmente de um empate, né? Simplesmente de um empate. E a gente sabe que o Metropolitano, né, empatou muito no Campeonato Catarinense. Ele tem 3 empates, eu acho que no segundo turno, né? Só que nas estatísticas, o Figueirense leva uma grande vantagem em cima do Metropolitano. E o Figueirense, para não ser rebaixado no Catarinense, ele precisa ganhar. O empate para o Figueirense não é bom. Por isso mesmo que eu falei para você no palpite lá, que é Figueirense ou empate. Por quê? Porque o empate é bom para o Metropolitano, mas a vitória é bom por Figueirense. Então quem puder botar um duplo fechado aí no Figueirense é bom. Tá bom, galera? Galera, um outro jogo que eu queria chamar um detalhe para vocês é Caxias e Internacional, né? Nas estatísticas são 7 vitórias do Internacional, 3 empates e só uma vitória, né, do Caxias ao longo da história. E essa única vitória que o Caxias teve sobre o Internacional foi em 2010, ou seja, faz 7 anos que o Caxias não ganha do Internacional, né? Só que no Campeonato Gaúcho o Caxias vem bem, né? Vem bem. E o Internacional, galera, por incrível que pareça, nesse jogo contra o Caxias, ele só precisa de um empate, ou de 0-0 ou de 1-1. Ele precisa só do empate para se classificar. Então aí você já imagina o Caxias indo para cima, né, para tentar ganhar o jogo, né? Ou se ganhar de 1-0, o Caxias já se classifica. Mas eu acho muito difícil o Caxias vencer o Internacional. Por isso que eu falei no palpite Internacional ou empate. Ou esse jogo pode dar empate. Galera, esse aí foi os meus palpites aí, né? Pra vocês aí, desse vídeo comentado, né? E espero que vocês possam fazer o seu jogo aí bem feito através dessas análises aí que eu te falei, né? E lembrando a vocês que o Bahia, né, venceu o primeiro jogo contra o Fluminense de Feira de 3-0. Só que o Bahia vai jogar nesse jogo agora com 4 desfalques. Mas mesmo assim vai dar Bahia, né? Nem que seja 1-0 aí, vai dar Bahia. Então, né, jogue aí nesse jogo aí. E até vim aqui, ó, eu vou dar uma olhadinha aqui no notebook aqui rapidinho, né? Passando aí essas informações para você e dá uma olhada aí na grade. Para quem, né? Para quem gosta de arriscar aí no... Para quem gosta de arriscar aí, por exemplo, no Loto Gol, né? Corinthians e São Paulo 1-1. O jogo do Sport, né? Até esqueci de falar na estatística. O Sport, ele vai com a vantagem do empate, né? E ele poupou 5 titulares na Copa do Brasil, justamente para ir inteiro para esse jogo contra o Náutico. Então aí é um jogo que até o Sport pode ganhar esse jogo, né? Mas quem puder jogar aí Sport ou empate, melhor ainda, mesmo porque o Náutico descansou a semana inteira. E a CBF alterou o jogo, né? Que o Sport ia jogar contra o Santa Cruz pela Copa do Nordeste terça-feira. Aí a CBF, vendo que o Sport se classificou, ela alterou a data, mudou para o dia 29, ou seja, então o Sport vai jogar aí completo, vai descansado, né? Quem puder botar aí um duplo fechado no Sport é bom. Então vamos lá, dá um palpitezinho assim simples para quem joga no Loto Gol. Corinthians e São Paulo. Ou Corinthians ganha de 1-0 ou dá 1-1. Jogo do Náutico Sport. Pode dar 2-1 Sport ou 1-1. Criciúma e Chapecoense. Pode dar 1-0 para o Criciúma ou 1-1. Olha, você vê como que tá bem forçado.
E no jogo do Goiás e Atlético Goianiense, pode ser que dê aí um palpite de 2-2, que eles costumam fazer muito gol. E Caxias e Internacional pode terminar ou em 0-0 ou em 1-1. Ou 1-0 pro Internacional, mas o mais pro palpite assim é 0-0. Tá bom, galera? Tá aí os meus palpites pra vocês e fiquem com Deus e boa sorte, né? Rumo aos 14 pontos, beleza? Falou aí, tchau.